Oiê, Olá, meu querido tudo amigo, bem? meu irmão. Cara, meu Instagram tá com um problema que agora a câmera frontal não funciona, você acredita? Eu tô tendo que botar assim de costas direto. E falaram que eu vou ter que desinstalar o Instagram e reinstalar. Nossa, que chatice. Charopada. Eu tô fazendo aqui com a câmera, não tô te Tá- vendo, tá? Você tá sem filtro, então. Sem filtro, sem Ah, filtro, não, sem te ver. Eu tô assim imperdoável. na coragem, tô na coragem. Eu também tô sem filtro, então, em solidariedade, tá? Você não Hoje eu tô precisa sem filtro, só com a luz de na cara. filtro, você não precisa de filtro. Ah, não preciso. Só pra quem usa óculos, é só tirar, pode olhar pra mim que não precisa de filtro. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou abrir no outro celular o Instagram e aí pelo menos eu consigo te ver dele, ó. Tá bom. Mas vambora, Jana. Vambora. Vambora, vambora, Gente, vambora. gente, pra quem não conhece, o Dr. Cristiano Rude é um grande amigo, um irmão que eu aprendi a amar muito nas fases boas e ruins da minha vida. Então, esse assunto que a gente vai discutir hoje tem muito a ver com a minha vida. E depois que eu comecei a estudar isso, assim, como endócrino, eu descobri que várias pacientes minhas, na verdade, precisavam ser investigadas. Então, eu entendi que isso era uma condição que é pertinente a todos os médicos, inclusive os endocrinologistas, né? Então, por que que a gente está discutindo isso aqui hoje, né? Vou contar uma historinha para vocês, tá? Vamos ver, será que ele tá aí? Você tá aí, Cris? Você tá travado. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem? Você que tá aí, amanhã sua receita chega. Acho que ele caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Escrevam aí, por favor. Sim, Gi? O Cris caiu, né? Ah, tá, ele caiu mesmo. Então deixa ele voltar. Obrigada, Amanda. Eu aceitei ele aqui já. Oi, Deu certo aí, doutor tô no Cristiano? pedaço? Hã? Tô no pedaço ou não tô? Você, assim, sua câmera tá escura, não tô te vendo. Ai, Jesus, cara, eu vou ter que, sei lá, desistir do Instagram, Não, renascer no não Instagram. desiste Vê não, vamos agora, vê conversar. agora. Eu não tô te vendo, sua câmera não tá ligada. A gente tá te ouvindo super bem, tá? Agora eu tô vendo. Aí, ó, pronto. Tá lindo, tá ótimo. Você não Que precisa doideira. ver. Agora a câmera frontal voltou, você acredita? Ótimo. Então não mexe. O time tá ganhando, não se mexe. Tá bom? E aí, minha irmã querida? Tudo jóia? Na paz, você, saudade. Também. Tava contando para eles aqui que você é um grande irmão. Ele é gastroenterologista funcional, professor da nossa pós, inclusive, professor de vários cursos de pós-graduação, porque ele é simplesmente sensacional, gente. Esse cara salvou minha vida quando eu tive Covid, tá? Eu tive um Covid intestinal aí, a última vez foi terrível. Então, eu comecei a ter esse interesse, porque as manifestações que eu tive não pareciam ser do intestino, né? Cris? E aí depois a gente começou a conversar muito sobre esse assunto e eu comecei a estudar essa questão da estamina. Então, eu vou contar uma historinha assim de uma paciente, não sou eu, mas poderia ser, que meu caso é bem parecido. Mas é o seguinte, última vez eu atendi uma paciente que já estava comigo há um bom tempo, tipo uns 6 meses. Ela tinha cansaço mental, brain fog. Ela tinha um intestino ruim, uma diarreia, sempre pedaços de alimento, aquela coisa que nunca ficava boa. Ela tinha umas dermatites e uma enxaqueca. Eu falei, pronto, essa paciente vai ter um hipotiroidismo, vai ser uma predominância estrogênica, se bobear ela tem uma endometriose ou uma adenomiose também. Eu fui tratando a paciente, eu fui consertando tudo e resolvi, repus tudo que faltava e a paciente melhorou quase tudo, Cris. Mas ela continuava tendo umas crises de enxaqueca, mesmo fazendo tudo certo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E foi quando eu tive a hiperativação mastocitária lá do Covid, que você vai explicar o que é isso aí, rapidamente, que não é assunto, mas que eu comecei a me interessar e eu vi uma coisa sobre intolerância à histamina, não sei onde que eu li, do nada, aí eu vi os sintomas. Eu falei, cara, Check, 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 check. check, 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 check. E aí eu fui fazer o meu nutrigenético e check. Eu falei, cara, porque eu sempre vinha e voltava nos sintomas intestinais.
E como eu faço dieta cetogênica, eu não tenho enxaqueca há muitos anos, né? Mas eu sempre tive dermatites, enxaquecas. E aí eu falei, eu tenho esse negócio, vou tratar. Tratei e melhorei. E minha paciente também melhorou. E aí eu comecei a diagnosticar várias pessoas que sempre faltava aquela cerejinha do bolo. Então, olha para você ver como que uma doença pode parecer com outras, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Cris. Show de bola. Minha querida irmã, é um prazer estar aqui com você, com a tua galera, e você está com a minha galera, e estamos aqui com as nossas galeras, maravilhoso. Então vamos lá, estamina, todo mundo tem uma história com estamina, né? A minha história com estamina foi assim, e normalmente eu abro as aulas quando vou falar sobre estamina com ela. Eu tenho um paciente que, o Daniel, e a mulher dele já era minha paciente. Aí ela me falou uma vez assim, Cristiano, tem um negócio esquisito, às vezes a gente tá assim num restaurante comendo, e aí de repente tá todo mundo bem, o Daniel tá bem, de repente ele fica lívido, pálido, com a sensação de ficar hipotenso, um mal-estar absurdo. Ele vai ao banheiro, ele vomita e volta como se nada tivesse acontecido. E ela falava assim, questão de minutos, entre ele consumir o alimento e ele passar muito mal. E aí eu falei, que estranho, isso parece alguma coisa alérgica, mas eu não sei por que, Jana. Em algum momento veio na minha cabeça estamina, sabe aquele Espírito Santo assim soprou, estamina, um anjo soprou, estamina. Estamina. E aí eu pensei em estamina para ele, eu falei, olha, ele precisa, traz ele na consulta, né? Pede para ele vir. E aí ele foi à consulta, e aí era um dia frio em São Paulo, ele estava de moletom, e eu pedi para ele tirar o moletom para eu examinar. Quando ele tirou o moletom, ele tinha um monte de placa amarronzada na pele. Eu falei, você tem mastocitose sistêmica? Eu falei, você tem mastocitose sistêmica? Ele falou, eu tenho esse diagnóstico. Eu falei, como é que foi? Ele falou, alguns anos atrás, volta e meia elas ficavam vermelhas, coçavam, fui a uma dermatologista, fez o diagnóstico, conduta nenhuma, toca a vida. Aí eu falei assim, não, tem muita coisa para fazer, vamos embora ajustar. Como ele tinha uma mastocitose sistêmica, eu mandei para um dermatologista amigo para ter o diagnóstico, biopsiar, oficialmente ver se ele precisaria fazer uma avaliação hematológica. Por quê? Porque aí a gente tem uma questão, quando a gente fala de intolerância à histamina, quando a gente fala de mastocitose sistêmica, quando a gente fala de síndrome de ativação mastocitória, a gente tem condições que elas têm em comum um cara chamado mastócito. Quem que é o mastócito? O mastócito é uma célula, e eu uso esse exemplo para o paciente também, ele é como se fosse... É o pincher nervoso. Sabe? Imagina aqueles saquinhos de laranja de supermercado, sabe? Que você tem um monte de laranjinha dentro. O mastócito é como se fosse aquilo, ele é um saquinho de laranja cheio de mediadores dentro dele. Alguns estudiosos ponderam que existem mais de 1000 mediadores diferentes dentro de um mastócito. E aquele saquinho de laranja, ele tem uma determinada resistência, porque o mastócito é uma célula sentinela. Ele, a partir do momento que ele sofre algum tipo de estímulo, seja uma picada de abelha, um ambiente empoeirado, uma medicação a qual a pessoa tem alergia, uma predominância estrogênica, todos esses fatores podem ser fatores que vão irritar o mastócito. E aí o que acontece com o saquinho de laranja? O saquinho de laranja se abre e ele vai soltando as substâncias dele. Dentre elas, a histamina, que é a mais famosona de todas. Né? Então, o que a histamina vai fazer? Ela é uma molécula que tem múltiplas funções no corpo. A histamina é essencial. Ela é uma molécula que tem função neurológica, endocrinológica, imunológica. É uma sinalizadora importantíssima. E é o que eu falo, ela sozinha, ela por si só, ela não faz nada. Ela precisa dos seus receptores para que a função seja desempenhada. É mais ou menos como você tem um liquidificador, uma torradeira, uma máquina de lavar louça. Se você não tiver tomada, não vai funcionar. Então a histamina ela vai se encaixar nos receptores e a partir do momento que ela encaixa, ela vai desempenhar a sua função metabólica. Só que esses receptores estão presentes em diferentes células de diferentes órgãos com diferentes funções. Então você tem no trato respiratório os diferentes tipos de receptores de histamina. Você tem nas células do sistema imune diferentes tipos de receptores de histamina. Você tem no trato gastrointestinal diferentes receptores de histamina. Então pensa comigo, ela é uma molécula, como você colocou na chamada da live, é uma matriz com múltiplas funções e essas funções vão ser determinadas pelos receptores que ela encaixa e ela desempenha a função. Então quando a gente para botar uma lupa nessa história toda, a gente vê o mastócito. Né? O mastócito ele é um cara que ele é um fornecedor, o principal fornecedor para o corpo humano de histamina. E a grande verdade é que estima-se, estudiosos ponderam, que cerca de 15% da população mundial tem deficiência da enzima que faz a degradação da histamina.
Deus é econômico. Deus coloca uma molécula para fazer a função dela e o que vai acontecer depois daquela função ser desempenhada? Vaza, ela precisa sair do corpo. Se ela continua circulando, ela vai continuar. Imagina a torradeira enlouquecida. Liga numa tomada, liga na outra, liga... queima a torradeira, entendeu? Queima. Então é por isso, nessa história toda da Covid, em que a gente viu a tal da tempestade de citocinas, que tanto se falava na mídia, imagina só, uma célula que é o mastócito, que é um saquinho de laranja, imagina um saquinho de laranja rompendo no supermercado. Espalha laranja para tudo quanto é canto, certo? Bagunça aí imagina... desordenada. Total. E aí imagina que uma laranja dessa, ela tem uma potencialidade de ir no outro saquinho de laranja e falar, rompe também, fi. Rompe também, fi. Aí aquele saquinho também... Então, a partir do momento que você tem um monte de mastócito liberando suas substâncias ao mesmo tempo, o corpo não dá conta de processar todas aquelas informações que ele está recebendo. É literalmente aquela tempestade. Um guarda-chuva não vai fazer efeito. Os sistemas de degradação daquelas substâncias também não vão fazer efeito. Então, na intolerância à histamina, o que acontece? A gente tem uma incapacidade do corpo de degradar aquela histamina, que é uma das substâncias produzidas por mastócito. O que diferencia um pouquinho é que a histamina ela também pode ser presente nos alimentos, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa come determinada coisa e passa mal, porque aquele alimento em si tem histamina, e ela também pode ser produzida pela microbiota intestinal. Então, a microbiota ela também é capaz de produzir histamina. Então, o corpo ele tem que lidar com a histamina que ele produz e que ele pode adquirir pela alimentação ou pela microbiota presente dentro daquela pessoa. Engraçado que quando eu fui estudar sobre esse assunto, né, e eu fui descobrindo, assim, que tem vários sintomas, inclusive mentais, né, que tem a histamina que vem do intestino, tem a intracelular, e tem muito a ver com metilação também. Então tem alguns polimorfismos que vai juntando, e a pessoa é toda alérgica, toda intolerante, já vai ter desbiose, aqui vai ter um risco aumentado de câncer, porque a metilação tá ruim. Então agora eu vejo meus pacientes com câncer, ou com risco alto de câncer, com inflamação intestinal, desbiose, e a gente sabe que câncer tem muito a ver com o intestino, né, Cris? Tanto causando câncer, quanto não respondendo ao tratamento, com resistência à quimioterapia, como a questão toda depois da quimio e da desbiose toda que dá, né, que ele machuca o intestino todo. E aí eu fui vendo aquilo e falei, cara, olha como é inespecífico, como é difícil fazer um diagnóstico, né, Cris? Tá todo mundo elogiando aqui sua didática, tá? Ô, gente, ele é professor da minha pós também, tá? Cris está lá. O melhor pós de endócrino do planeta Terra. Endócrino ampliada, pessoal. Falamos de endócrino, mas falamos de outras coisas também na pós. Endócrino ampliada total. Você sabe, Jana, que tem um lance interessante, que a própria galera da psiquiatria, nós temos os neurônios estaminérgicos. Os neurônios que têm a ver lá com os receptores, principalmente do tipo H3, e que o próprio pessoal da psiquiatria fala, durante muito tempo, quem que fala de histamina, todo mundo fala de inibidor de recaptação de serotonina, inibidor de recaptação, os inibidores relacionados à noradrenalina, aumentar dopamina. Quem que fala de histamina? E a histamina, gente, ela é uma molécula fundamental na regulação, por exemplo, do ciclo sono-vigília. Pensa comigo, você usa um bloqueador do tipo H1, antihistamínico, daqueles de primeira geração. O que a pessoa vai ter? Sono. Eu, se tomo uma gota daquilo, eu tenho um sono, assim, tipo, eu vou com os anjos, assim, dormindo. Sabe? Então, assim, a gente tem a participação desses neurônios estaminérgicos também no sistema nervoso central. E o que eu acho, Jana, olha só, o último receptor para a histamina identificado, que foi o receptor do tipo H4, ele foi identificado em 2003. Ou seja, ele acabou de atingir a maioridade. Tem 21 anos só. Se você pega trabalhos mais antigos, há muito pouco tempo, até alguns trabalhos que eu havia selecionado assim, para mandar para ti, né, relacionado na endocrinologia, a gente vê que são publicações de 1991. Nessa época nem se conhecia o receptor do tipo H4. Né? E hoje em dia, na gastroenterologia, sabe-se que o receptor H4 é um dos mais importantes no intestino e um dos mais relacionados à dor. Ou seja, quando a gente fala de condições do tipo síndrome do intestino irritável, cujo marco é a dor,
Existe alteração do padrão intestinal, mas é o que eu falo para o paciente, sem dor, não existe o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, assim, a pessoa tem ali a dor como marco que pode estar associado à maior presença de histamina ativando receptores do tipo H4, ou seja, o nosso conhecimento acerca de histamina está cada vez maior, mas a gente ainda está arranhando a superfície, arranhando a superfície. E aí, quando você amplia esse olhar na metabolômica, né, coisa que você faz, que a Camila Cardinelli faz, você vê que a gente ainda tem muito mais coisa para aprender, né? Então, até eu falo para o paciente assim, quando a pessoa vem, né? Quando você olha a via de degradação da histamina, você vê como essa via de degradação é complexa e ela depende de outras enzimas, além da enzima DAO, que é a que a gente mais fala, que é a primeirona, né? A mais importante. Mas a gente vê que tem relação com monoaminoxidase, que tem relação com a via da HNMT, a gente vê que tem relação com a via MTHFR. Quando você abre essa metabolômica e essa nutrogenômica, você fala, caramba! Por isso, quando as pessoas falam assim para mim, de histamina, por conta de eu estudar muito histamina, eu falo, gente, calma. Eu olho para a histamina do ponto de vista intestinal, mas nessa parte metabolômica, nutrogenômica, eu nem me arrisco. É muito complexo. Ainda sou um gênio estagiário. É muito Mas faz complexo. toda a diferença tratar, né? E, assim, às vezes o pessoal está perguntando qual que é o exame, né? Qual que é o exame que vê se a pessoa tem deficiência, né? Tem intolerância à histamina. Então, uma primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha só, como é feito o diagnóstico da intolerância à histamina? História clínica. Então, qual é o marco da história clínica da intolerância à histamina? Aquela pessoa que tem um consumo de um determinado alimento, que no recordatório você percebe que é um alimento mais rico em histamina, por exemplo, espinafre, tem uns clássicos, espinafre, berinjela, comida japonesa, muitas vezes comida japonesa as pessoas pensam que é o shoyu, na maioria das vezes não é o peixe mesmo, principalmente o atum, chocolate, Vinho, então a pessoa... a pessoa fica vermelha, vinho fica vermelho. Um clássico. Então, assim, a pessoa tem essa percepção, assim, queijos e vinhos. Você pergunta para a pessoa, queijos e vinhos, nem pensar. Comida japonesa, vou ao restaurante, no banheiro no restaurante, eu preciso ir... E aí eu tive uma vez uma paciente que ela falou assim para mim, ué, mas não é todo mundo que vai ao restaurante japonês que tem diarreia, não? No restaurante? Eu falei, não, querida. Não. Aí ela... Enfim, a primeira coisa é você pensar na sintomatologia clínica acontecendo dentro de uma janela de até 4 horas depois do consumo do alimento. Então é o clássico, a pessoa jantou, tomou um vinho, no meio da madrugada passou mal. Ou como o meu paciente Daniel, 30 minutos depois já passa mal. Fez essa suspeita clínica, o que você tem que pensar? Pode ser uma desordem associada a mastócito. Então é fundamental ir a um médico, o imunologista ou um gastroenterologista que conheça a síndrome de ativação mastocitária e as desordens associadas a mastócito e investigar com um determinado perfil de exame. Fundamental também você fazer a avaliação se essa pessoa não é alérgica, tá? Fazer o diagnóstico diferencial com alergia, principalmente IgE, que é o que a gente tem mais validado mesmo. Feito isso, suspeita clínica, o diagnóstico clínico é o mais importante. O que a literatura dá de dado para a gente? Que você dosar a enzima DAO no sangue, ela pode ajudar no diagnóstico. O ideal seria a gente dosar a enzima DAO no intestino. A gente não consegue fazer isso. A gente só tem isso em nível de publicação mesmo, né? Em nível acadêmico, em que se faz essa testagem, e os exames mais recentes nem dosaram isso. Tem um exame de 2010 em que foi feito isso. Feito isso, você tendo o exame da enzima DAO, DAO, que é a enzima diaminoxidase, você dosa no sangue, identifica se ela está aumentada, se ela está normal, como é que está a condição dela. Tá? Mas a história clínica é fundamental. E aí o próximo passo, que é o que a gente fala que é teste terapêutico. Você encaminha o paciente para um nutricionista que conheça a dieta baixa em histamina, propõe uma dieta baixa em histamina para essa pessoa e observa a resposta clínica. Se a pessoa melhorar, show de bola. Você tem um provável diagnóstico aí de intolerância à histamina feito. Tá? Outras coisas que são importantes. Por exemplo, você falou que você fez o seu teste genético e você identificou que tinha um perfil ali não legal para a histamina. Isso diferencia basicamente a pessoa que
é intolerante à histamina e a pessoa que está intolerante à histamina. Qual é a diferença disso? Se você tem uma base genética para você produzir pouca enzima, algum gatilho que você tenha na tua vida, uma infecção, um COVID, algum insulto ao seu sistema imune de qualquer tipo, isso pode fazer com que você desenvolva aquele quadro que você tinha predisposição genética e a partir dali você passa a se comportar daquela forma. E a pessoa pode estar intolerante à histamina, por quê? Porque tem uma doença inflamatória intestinal descompensada, porque está com o intestino todo errado, porque tem um supercrescimento bacteriano, porque está comendo só tranqueira e o intestino está gritando. A enzima DAO no intestino, ela precisa ser produzida por um intestino saudável. Se o intestino está doente, ele não vai produzir nada, muito menos enzima DAO. Né? Então, a grande questão é diferenciar se a pessoa está ou se a pessoa é uma intolerante à histamina, porque isso vai definir também o quanto essa pessoa vai precisar de cuidados ao longo da vida. Por exemplo, a pessoa que tem aquela predisposição genética é saber que se aquela pessoa tiver algum insulto no sistema imune, alguma infecção, um desequilíbrio da microbiota intestinal, ela pode ficar mais sintomática. Né? Então, ela entrar num quadro de atividade, o que a gente chama um flare. Pô, eu estava super bem e agora estou em atividade. Eu tenho uma paciente que, das 2 vezes que ela teve Covid, ela entrava em atividade de ativação mastocitária e desautonomia. Eu falei, sim, porque o Covid é um vírus que está muito associado a isso. Então, é interessante observar para que você tenha uma definição ali no longo prazo em relação ao segmento dessa pessoa. Então, o diagnóstico, eminentemente, é clínico. E existem os exames adicionais que podem ajudar, do tipo histamina fecal, dosagem da enzima de aminoxidase, o teste genético, mas o exame clínico, o diagnóstico, predominantemente clínico. E é engraçado, né, que você falou, nossa, você sabe muito, cara, não tem que tirar o chapéu para você. Você é muito didático. Diante de ti, gente, olha aqui uma confissão. A primeira vez que eu conheci a Jana, foi assim, tipo, quero ser amigo da Janaína para sempre, posso? Onde é que eu assino o contrato? Aí a Jana, ela falava com uma paixão das coisas, assim. Eu cheguei em casa tarde da noite, foi no primeiro dia de gravação da pós-medicina funcional integrativa, eu falei, eu preciso estudar, eu quero ser igual a Janaína, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer mais, eu quero ler tudo sobre câncer, me manda tudo, Jana, gente. Essa menina tem uma paixão pelo que faz, que assim, é tipo... E é muito boa, muito fera, sou fã demais. E bem, né? A gente se completa, né, amigo? Eu acho interessante porque quando a gente fala de hormônio, né, e aminas vasoativas, e uma coisa que também eu queria falar que eu esqueci, de diagnóstico diferencial, por que tantas coisas recentemente me trazem isso? É o flushing, né? Então, em endocrinologia, algumas condições fazem essa coisa de ficar vermelho, né? Então, eu recentemente eu tive um paciente que tô falando que você é gastro, tá? Então, nem te contei que eu ia falar isso, mas como você é gastro, eu sei que você já sabe. O paciente, cara, ele já tinha um diagnóstico há 10 anos atrás. Não vou te contar de que não, senão fica muito fácil, tá? Mas aí tá Flushing, tumor neuroendócrino. Flushing, tumor neuroendócrino. Aí ele teve um câncer renal recente. E aí tava vindo para mim depois do câncer renal, tipo, por que eu tive 2 tumores? Eu quero fazer um tratamento para não ter mais câncer. Beleza. Aí, ok. Mas aí eu fui conversando com o paciente, aí ele falou assim, eu tenho umas dermatites. Eu falei, esse cara tem intolerância à histamina. Aí eu olhei a mão, tava esquisita, uma descamação na mão, pele estranha. E tinha uma alopecia, umas coisas estranhas assim na pele, muita coisa ao mesmo tempo. Um cansaço, uma fadiga que não melhorava por nada, um brain fog. E aí tinha lá, eu sou alérgico. Eu alérgico a quê? Não, a mulher fica vermelho. Vermelho? Aonde? Aí ela, olha só, tem uma foto, vermelho aqui. Quando ele come alguma coisa? Não sei, cara. Tá, tudo bem, deixa isso aqui, vamos continuar na amnésia. Eu fui lendo assim, não, tem uma diarreia. Diarreia? Como que é diarreia? Explosiva, no vaso. Explosiva? Quando você tem diarreia, você fica vermelho? Fico. Aí você poderia pensar numa intolerância à histamina. Provavelmente ele pode até ter uma intolerância à histamina, mas ele tinha tido um tumor carcinoide há uns 10 anos atrás, porque foi uma coincidência. Eles tiraram uma parte do intestino, uma cirurgia que acharam, um negócio, tiraram que tá curado, vai embora para casa. Nunca fizeram o segmento adequado. E esse paciente está lá. Aí vamos fazer exame,
vamos olhar. E aí eu fui pedindo os exames, aí eu pedi os exames para tumor neuroendócrino, pedi cromogranina, pedi o ácido 5-hidroxiindolacético na urina, que são os exames que a gente pede, pedi outros exames, e aí vieram os exames, e aí eu tava tão certa de que era, que eu pedi um Octreoscan. Eu falei assim, eu vou fazer um Octreoscan, aí pedi, vou fazer. Aí vieram os exames, cromogranina negativa, 5-hidroxiindolacético negativo, mas no exame de sangue, tudo quanto era assim, sinal de câncer, ferritina alta, VHS alto, PCR ultrassensível alto, sinais de inflamação, uma homocisteína super alta, e aí veio o nutrigenético com mutação na metiltetrahidrofolato redutase, mutação, né, polimorfismos, todas as vias de detox, um monte de coisa assim no nutrigenético. Eu tô assim, tá aqui, ó. Por que você teve câncer? E isso aqui é o exame de quem tá ainda com alguma coisa. Ele, não, eu não tenho nada. Tô curado. Olha, o exame de urina veio normal. Eu falei, mas olha só, esses tumores neuroendócrinos, eles são sem vergonhas. Muito. Eles são Difíceis de Eles são achar e sem vergonha. pulsáteis. Eles são pulsáteis. É uma ervilhazinha ali que ela acorda de meu amor, solta o hormônio. Aí fica quieta, 3 dias. No outro dia, solta o hormônio. Então você não consegue fazer a porcaria do diagnóstico. Aí ele assim, mas a senhora viu o PET scan que eu fiz? Eu falei, o Octreoscan? Eu falei, eu pedi o Octreoscan mesmo. Vamos olhar. Tava lá. Acendeu todinho ali no intestino delgado. Então, era um tumor carcinoide. E eu lembrei disso porque eu falei, gente, olha como que na endocrinologia, às vezes a gente tem coisas estranhas. Você pega uma mulher na menopausa, fica vermelha, sua, pode ser um tumor carcinoide? Pode ser uma intolerância à histamina? Como que uma anamnese bem feita, e uma história, né, Cris? Como que a gente faz esse 20 minutos no convênio? Não tem jeito, não tem? Impossível. E não tem base. E outra coisa, e você falou, Jana, o diagnóstico diferencial é tão fundamental porque ele é muito. O diagnóstico é uma coisa muito complexa. Não dá para a gente considerar que você vai ali em 2 segundos de história com um exame básico, o papo 1 resolveu, é isso, o diagnóstico, e isso é um negócio que eu sempre falo. Eu recebo muitas vezes paciente com autodiagnóstico de intolerância à histamina. Eu falo, pera lá, vamos investigar, não é assim. E assim, eu fico grato deles virem me procurarem justamente para a gente escavucar aquela caixinha e, de fato, dar um diagnóstico para a pessoa. O diagnóstico liberta, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica naquele diagnóstico, a intolerância à histamina. Eu falo, será? Vamos ver, porque a histamina é uma molécula que ela está presente em múltiplos fenômenos, né? Se você olha, por exemplo, a própria cromogranina, ela é uma substância também liberada por mastócito. Então, cromogranina pode dar alterada numa ativação mastocitária. O diagnóstico diferencial é síndrome carcinoide, né? Então, assim, é a beleza do diagnóstico, né? O desafio e a beleza do diagnóstico. Mas o que eu acho, que a histamina é uma molécula que veio para ficar, que cada vez mais vai ocupar o espaço dela. A gente tem atualmente uma estimativa de 3% da população mundial com uma intolerância à histamina. Eu acredito que esse número é muito maior, né? O número de pessoas, então, que os estudiosos consideram com deficiência da enzima é 15%. Nem todo mundo que tem deficiência da enzima vai ter a intolerância à histamina, porque essa é a beleza e a complexidade do corpo humano. Mas eu acho que é uma molécula que veio para ficar, e a gente espalhar a informação, divulgar, falar para as pessoas, né? Parar com essa história, assim, eu ainda vejo, uma colega até me perguntou recentemente, falou assim, por que o consenso de Roma, que é o consenso que estuda as doenças, né, as desordens da interação do eixo cérebro-intestino, previamente chamadas desordens funcionais, síndrome do intestino irritável, blá, 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 não contemplam histamina? Eu falei, minha amiga, é tempo. No Roma 3, na verdade no próprio Roma 4, que é publicado em 2016, não se considerava a dieta low FODMAP como sendo a dieta padrão para a síndrome do intestino irritável. E hoje em dia ela já é. Exato, e hoje em dia ela já é uma coisa nova. Então, quer dizer, aquela história da ciência ser cuidadosa e, né, tipo, vamos com calma, pera lá, e a gente às vezes precisa já olhar um pouquinho à frente, né? A gente já tem que buscar as tendências para a gente, a partir das tendências, a gente chegar nas evidências. Mas se a gente quiser esperar ter... muita gente vai ficar sem tratamento e sem diagnóstico, né? Essa que é a grande verdade. A gente está tentando, assim, esse caso clínico, por exemplo, eu vou colocar, né, alguns casos de diagnóstico diferencial, que eu acho que quando a gente está estudando, né, hormônios são muito promíscuos e eles têm ação em vários lugares. Então, aquela ideia de chave fechadura é uma coisa muito velha, gente, isso não existe, não.
né? O canabidiol que eu diga, né? O CB1, CB2 em tudo quanto é lugar, melatonina, receptor de melatonina para todo lado, né? Tem mais receptor de melatonina no intestino, né, do que em outros lugares. Então, as pessoas, às vezes, elas se perdem, né, tentando simplificar demais. E nessa pós-graduação, a gente vai realmente tentar mostrar uma visão um pouco mais ampla, né, coisa assim, de caso clínico mesmo, de raciocínio, de discussão, e tentar mostrar isso, né, o dia a dia, como é difícil, né, às vezes a gente que tem já 20 anos de formato, fazer um diagnóstico, não é fácil, né, Cris? Assim, a gente pena, né? Sim, sim, isso daí é isso. Conforme a gente. O gostoso é que conforme a gente ensina, a gente aprende. A gente ensina, a gente aprende. Vem uma dúvida nova, você corre atrás. Espera aí, não sei, mas eu vou estudar. E vem alguém que dá um insight interessante, algum aluno dá um insight interessante para você, é maravilhoso. A pós, gente, vai ser a melhor pós de endocrinologia deste país, da América Latina, do planeta Terra, porque esses dois são muito, muito fera. E tudo com a qualidade da Academia Brasileira de Medicina Funcional e Integrativa, que é the best, né? Tipo, não tem igual. E com você mostrando a sua carinha lá, né? Esse expertise todo, só engrandece a nossa pós-graduação, viu, Cris? Muito obrigado. E as inscrições estão abertas, tá, gente? Já estão falando aqui, se tiver algum médico aí que tem interesse de aprender um pouco mais sobre endocrinologia, ou muito mais sobre endocrinologia, a gente entende que é uma especialidade que permeia quase todas as doenças e pessoas, e que a incidência das doenças endócrinas e metabólicas, né, só cresce. E que essa visão de que endocrinologia não é só aquelas doenças de antigamente, que a endocrinologia hoje ela entrelaça com outras especialidades, eu acho que isso é essencial para o crescimento profissional de todos, né, Cris? Quantos casos a gente compartilha e discute hoje que, se a gente não sentar juntos para conversar, né, a gente não chega a um lugar. Então, essa conversa entre as especialidades é importante. Me perguntaram por que tem um gastro dando aula na sua pós. Eu falei, por que não teria? Esteatose hepática, uma das doenças mais prevalentes, que leva à cirrose, segunda causa de transplante hepático no mundo, uma doença metabólica, endócrina, resistência insulínica hepática. O gastro conversa com o endócrino, né? Todas essas doenças inflamatórias intestinais que têm a ver com intolerâncias alimentares, e elas causando doenças autoimunes como Hashimoto, né? Os tumores do trato gastrointestinal. Então, a gente tem muita coisa em comum nessa questão de intestino, de trato digestivo e hormônios. Até porque o trato digestivo produz hormônios, né, Cris? O trato gastrointestinal é um grande órgão endocrinológico também. Endócrino, cara. Então, assim, análogo de GLP-1, minha gente. Análogo de GLP-1, a canetinha, originalmente é produzida no intestino. Então... Gastrina, tá lá, o povo faz cirurgia, corta o estômago fora, né? A gente tem vários hormônios importantíssimos, colecistocinina, neuropeptídeos, né? Coisas da saciedade que vem lá do intestino, né? A boca produz, já a boca avisa lá para baixo, tá chegando açúcar lá embaixo, gente. Então, assim, o nosso corpo é muito perfeito. Se a gente não começar a entender, né, essa conversa, a gente fica para trás, viu? Fica para trás. Certeza. Com certeza, então, minha amiga. Eu queria te agradecer, Cris, por você estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, tão novo, né? E que realmente está assim, entrando em vários diagnósticos diferenciais de doenças endócrinas e oncológicas também, né? Então, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, sua disponibilidade, viu? Dizer que eu te admiro muito. Um monte de gente está perguntando qual que é seu Instagram, é Dr. Cristiano Rude, tá na chamada da live, gente. Só olhar lá, tá? Tem um podcast com esse homem no meu YouTube, chama Muito Além do Cólon Irritável, no Metabolic Podcast. 2 horas com ele, gente, não. Corram lá no meu canal do YouTube, assistam esse vídeo e muitos outros que vocês vão curtir, tá bom? Obrigado, minha irmã. Sempre um prazer, sempre às ordens. Para você, sempre às ordens. Para você também. Pode contar comigo sempre. Um beijo grande.